Sou Joaquim Santos, 24 anos, cheguei na igreja com aproximadamente 17 anos de idade, onde eu pude conhecer a igreja, o trabalho da Igreja Universal, através de um amigo, pois a gente jogava futebol junto, praticava esporte junto, e ele teve uma maneira inteligente de me apresentar a Deus. A gente iria treinar, então ele chamava a gente para passar a igreja, para receber uma oração do pastor. Foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Aí, desde então, ele começou a me chamar para estar em outras reunião de segunda, quarta, sexta, domingo, mas nada de eu me firmar. Porém, quando eu cheguei na igreja, eu tive certas dificuldades antes de chegar à igreja. Tive problema de complexo de inferioridade. Eu tive dificuldade por conta da minha família, carregava traumas de circunstâncias que aconteciam, problemas familiares. Tinha uma vida sem perspectiva, não tinha, o único objetivo que eu tinha era, se um dia conseguisse, era tornar-se um jogador de futebol. Vida sentimental nem se fala, não era das melhores. Então sempre havia dentro de mim um vazio, sempre havia dentro de mim uma certa tristeza, de maneira que eu preferia me isolar. Tanto na escola, eu só conversava o básico, só com quem eu realmente queria conversar. Então eu sempre tive essa dificuldade, sempre tive esse complexo, essa inferioridade, os medos, os traumas que se misturavam com ódio, com raiva, até mesmo pensamento de vingança. Mas através de conhecer a igreja, através desse amigo meu, eu pude receber uma paz, uma alegria, um prazer. Eu vi algo diferente, porque eu fui criado em uma outra denominação. Meus pais apresentaram uma outra denominação a mim. E quando eu vim até aqui e recebi essa força, essa alegria, essa paz, a palavra, eu notei algo diferente. Então a minha vida, ela passou a mudar. Eu comecei a investir mais tempo com relação a estar na vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus. Mas não queria algo muito sério. Me surgiu uma oportunidade de jogar em Brasília, e lá por eu não ter familiar, lá por eu não ter ninguém comigo, a não ser as pessoas que foram daqui para jogar junto comigo, então eu só treinava, ou eu ficava na casa depois dos treinos, ou eu ia para a igreja. E tinha um amigo meu que estava lá, e ele já era mais firme na igreja. Então a gente ia para a igreja, a gente ajudava a limpar, a gente ajudava no trabalho da Força Jovem. Então eu comecei a, de fato, despertar o interesse, porque eu comecei a aprender, eu comecei a estar perto das pessoas ali. Então a gente fazia um ponto de oração, porque era muito movimentado. Lá eu comecei a perder a timidez, abordar as pessoas para falar, e comecei a pegar gosto. De maneira que começou a vir um pensamento dentro de mim, que futebol não era mais para mim, que aquilo ali não era mais a minha praia, e que o meu objetivo era poder, de alguma maneira, ajudar as demais pessoas. Foi então que retornei para a minha cidade, onde já morava, cidade natal. Então, aqui estou nessa cidade. E quando voltei, peguei firme, deixei de treinar, deixei de jogar futebol. Foi então que veio um pastor aqui para a nossa igreja, e ele disse que veio para fazer discípulos. Ele disse que veio para formar homens de Deus, mulheres de Deus, e veio para fazer o brilho. E ele passou a me ensinou a respeito de eu me batizar nas águas, me ensinou a respeito do Espírito Santo, sempre me deu conselho a respeito de eu me manter longe de más amizades. Foi então que eu me batizei. Não muito depois disso, eu recebi o Espírito Santo, que foi algo fundamental, porque eu sabia que o completo de Deus em minha vida era ter o Espírito Santo. Então, logo que eu me decidi, logo que eu me batizei, 3 meses após isso, eu recebi o Espírito Santo. Foi numa campanha de Israel, na fé de Abraão,
inclusive, que eu dediquei com todas as minhas forças. Falei, eu vou colocar toda a minha vida nesse envelope, eu vou fazer tudo o que eu puder para receber o Espírito Santo. Foi então que eu sacrifiquei o físico, sacrifiquei o material, não foi fácil, foi uma guerra, vendi coisas que tinha, peguei todo o meu salário, fiquei sem nada. E acima de tudo, eu sabia que era espiritual. E na última semana, eu fiz algo diferente. Como eu trabalhava à tarde, eu separava o meu horário de lanche para ler, meditar. E durante toda essa semana à tarde, eu fazia jejum para apresentar minha vida a Deus, de maneira que fosse um sacrifício perfeito. E assim foi até no domingo, logo pela manhã. E eu já vim com uma perspectiva de vida, de que algo ia mudar naquele dia, porque eu olhei para dentro de mim e falei, eu não tenho mais o que mudar, eu não tenho mais o que entregar. Tudo que eu tinha, ainda falei para o Espírito Santo, ainda na hora de entregar o meu voto, se tem alguma coisa que falta eu entregar, é só o Senhor me mostrar que eu entrego aos teus pés. Porque ou eu recebo o Espírito de Deus, porque eu já di toda a minha vida, ou então que o Senhor me deve. Porque eu sei que para me manter salvo, eu sei que para me ajudar outras pessoas, eu preciso do teu Espírito. E por isso, na hora que nós fizemos aquela busca, foi algo glorioso que aconteceu em minha vida. Pois eu recebi o Espírito Santo. Foi uma convicção muito grande dentro de mim. Uma voz que ecoava e falava, eu sou contigo, você vai arrebentar. Veio uma alegria, uma vontade, algo extraordinário que a gente não sabe se ri ou se chora, porque é uma alegria muito grande dentro do nosso ser. Saber que o próprio Deus passou a habitar dentro de você é algo formidável, é algo muito grandioso. Então eu entreguei toda a minha vida ali, recebi o Espírito Santo, recebi a presença de Deus dentro do meu ser. Dali em diante passei a ter mais ainda desejo de querer salvar almas, de falar para as pessoas, de querer dar aquilo que eu recebi. E por isso eu sou muito grato. Esse é um pouco do meu testemunho, um pouco da minha trajetória, um pouco da minha jornada. E eu tenho a certeza que Deus, Ele pode contar comigo para muito mais. Graças a Deus já estou há alguns anos como obreiro, firme, forte na fé e com o objetivo, semelhantemente, que Paulo sempre descreve, da gente ir até o fim, completar a carreira e guardar a fé. Por isso, minha gratidão enorme àqueles que me ajudaram no começo, àqueles que me ajudaram no meio da trajetória e àqueles que estão me ajudando até o dia de hoje.